Olá, meus irmãos, eu vos saúdo na doce paz de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Hoje seria o dia que nós estaríamos na igreja para estudar as Escrituras Sagradas, nosso culto de estudo bíblico e também de oração. E eu convido os irmãos para fazerem isso em suas casas, que vocês reservem um período, um momento de culto familiar com seus familiares, que você possa estar orando, buscando a Deus, louvando o Senhor e também meditando em sua palavra. E eu gostaria, meus irmãos, de ajudá-los nesse momento em que vocês terão de adoração e de culto ao Senhor em seus lares, meditar com os irmãos no Evangelho de Lucas. Desta feita, no capítulo 7, do verso 11 até o versículo 17, eu vou ler este texto para os irmãos. Lucas capítulo 7, do verso 11 ao verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, nesse texto nós nos deparamos com duas multidões. Observem o versículo 11, e no versículo 11 nos é apresentada a primeira multidão. Essa primeira multidão está com Jesus. Diz o texto que eles estavam se dirigindo a uma cidade chamada Naim. E ia com Jesus, os seus discípulos e numerosa multidão. A segunda multidão que o texto nos apresenta está no versículo 12. E esta multidão está acompanhando um enterro. O verso de número 12 diz assim: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Duas multidões com sentidos diferentes e seguindo pessoas diferentes. A primeira multidão está seguindo a Jesus. A segunda multidão seguindo um caixão com uma pessoa morta. E aqui, meus irmãos, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, que essas duas multidões, elas têm um destino diferente. A primeira multidão está com Cristo, sendo guiado por Ele. A segunda multidão está com uma viúva que acabara de perder o seu filho, e todos chorando, seguindo em direção ao cemitério. Essas duas multidões, elas também têm uma diferença, porque ambas têm um sentimento diferente. A primeira multidão está com Cristo, alegre, felizes por estarem com Cristo, seguindo a Ele, ouvindo os seus ensinamentos. A segunda multidão está em volta de uma mulher aflita e todos chorando por conta daquela perda. Há também, meus irmãos, nessas duas multidões, perspectivas diferentes.
A primeira multidão está com Cristo e espera ouvir os seus ensinamentos, espera estar com Ele e desfrutar da sua doce presença. A segunda multidão quer apenas consolar aquela mulher aflita. O que nós aprendemos aqui nesse texto, meus irmãos, é que há uma diferença muito grande entre aqueles que seguem a Cristo e aqueles que não seguem a Cristo. Os que seguem a Cristo têm a oportunidade de atentar para os seus ensinamentos e ser confortado por esses ensinamentos. Os que seguem a Cristo também podem ter a certeza e a confiança de que a morte não tem poder sobre eles. Os que seguem a Cristo, que estão ao lado de Cristo, também têm a certeza de que está do lado daquele que é todo-poderoso, que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas, sobre a vida e a morte. E a gente pode fazer um paralelo, meus irmãos, desse texto e dos acontecimentos desse texto para os nossos dias e imaginarmos que ainda hoje é assim. Existe uma multidão que está caminhando com Cristo, que está seguindo a Cristo, e uma multidão que, na verdade, só tem à sua volta a realidade da morte e de uma existência limitada. Essas duas multidões, elas têm sentimentos diferentes, elas têm destinos diferentes e elas têm também uma perspectiva diferente. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque certamente eu e você fazemos parte desta multidão com Cristo. E esta multidão com Cristo, ela segue aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Ele tem sobre si o comando de nossa vida. Ele é quem nos guia a toda a verdade. O que a gente também precisa aprender com esse texto é que seguir a Cristo não significa que escaparemos da morte, mas significa que a morte obedece a Jesus. O texto diz que o Senhor ele se aproxima da segunda multidão e vê aquela viúva aflita e ele consola aquela mulher dizendo: não chores. E ele então manda parar a multidão, parar o caixão onde estava aquele jovem, e o texto diz que ele então ordena para que aquele jovem se levantasse, e ele se levanta, revive para a alegria de todos. O desespero, meus irmãos, a angústia pela realidade da morte só pode ser vencida por Jesus. A nossa vida, o nosso consolo, o nosso prazer só pode ser desfrutado em Cristo Jesus. Assim, seguir a Jesus significa termos segurança nele, sermos assegurados de que com ele nós estamos seguros. Seguir a Jesus também, meus irmãos, significa sermos consolados por ele. Não importam as dores, as lutas, os tipos de lutas que enfrentamos nesta vida, com Cristo nós somos consolados, mas também seguir a Cristo significa ter uma vida renovada. Significa que ao lado dele e com ele nós teremos a garantia da vida eterna. Ele diz ainda no capítulo 14 do Evangelho de João, um texto muito conhecido de todos nós, que nós não devemos nos preocupar, não devemos turbar o nosso coração, porque nós cremos em Deus e devemos continuar crendo em Deus, crer também no seu Filho Jesus Cristo. Ele diz no verso 2 do capítulo 14 de João: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha que promessa gloriosa, meus irmãos.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Estar com Cristo é ter a garantia de que estaremos com Ele para sempre, de que Ele não vai nos abandonar. Você pode orar, você pode se derramar na presença de Deus, confiante nessas promessas. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estava lendo, meus irmãos, alguns trechos da biografia de João Calvino, e em um momento onde Calvino estava já prestes a falecer, ele dita uma carta para ser escrita e endereçada ao seu amigo Guilherme Farel. E o final da carta diz assim, João Calvino disse assim: basta que eu viva e morra para Cristo, que há recompensa para aqueles que são dele na vida e na morte. Entrego-o, e os irmãos que estão com você, falando para Farel, aos cuidados de Deus, fielmente, João Calvino. Quem está com Cristo e quem segue a Cristo, quem faz parte dessa multidão que está com Cristo, tenha certeza que na vida e na morte, Cristo estará sempre conosco, nos sustentando e nos amparando. Tenhamos essa certeza, meus irmãos. Busquemos o Senhor com esta confiança. Tenha esse momento prazeroso na presença de Deus. Ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor por você fazer parte dessa multidão. Essa multidão que caminha com Cristo, que está com Cristo, que é por Cristo consolado, que é por Cristo ensinado, assegurado da vida eterna, e que é por Cristo também dado a promessa de uma nova vida, de uma vida renovada na sua presença. Louvado seja o Senhor pelo que Cristo é, pelo que Cristo faz e pelo que Cristo Ele fará em nossas vidas para sempre. Glórias sejam dadas a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu vou orar por você nesse momento. Senhor Deus, abençoe cada família que agora nesse momento se reúne para te buscar, Senhor, para te glorificar, para te servir, para adorar o teu santo nome, ó Deus. Consola os teus servos, fortaleça os teus servos. Senhor, dá aos teus servos esta segurança no Senhor Jesus Cristo, o consolo, a paz e a certeza de vida renovada. Ó Deus, muito obrigado por cada um dos teus servos fazerem parte dessa multidão que caminha com Cristo e que tem em Cristo, ó Deus, a vitória para todos os seus sofrimentos. Senhor, abençoa os teus servos. Sustenta-os, ó Pai, em mais um dia na tua presença e que a nossa vida, ó Deus, esteja sempre sendo recomendada ao Senhor dia após dia, até que Cristo volte para nos buscar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.